já são grandes, né, já estão casados, mas ela tem essa preocupação de estar ligando para eles, ele está ligando para eles, se comunicando. E ela cuida do marido, ela cuida... Quer dizer, eu não sei como ela tem tempo, mas ela cuida da casa. Com certeza. E ela é uma mulher empreendedora, né? Ela tem seu próprio negócio. E nos dias de hoje, né, uns dias tão difíceis, né, pra gente ter alguma coisa. Porque quando a gente chega lá, às vezes as pessoas não sabem o quanto a gente tem valor para, né, conquistar aquilo. Às vezes a gente tem um empréstimo, ninguém sabe, né? Mas as pessoas só vê quando está pronto, só vê o bonitinho, né? Quantos cursos fazemos para chegar? É verdade. E quanta ajuda a gente precisou para poder chegar lá, principalmente financeira, né? Porque teve tempo que não tinha transporte, né? Público de graça, a gente tem que pegar taxista para poder ir para Natal, convertendo, seja para onde fosse. Enfim, mas uma conta pra gente como foi que a senhora tomou esse gosto pela psico, por essa área, teve alguma coisa que despertou seu interesse na senhora como educadora também, né? Deve ter tido algumas experiências. Conta pra gente, irmã, como aconteceu. Bem, boa tarde, pessoal, tudo bom? Acredito que tudo vem primeiro no coração de Deus, né? O despertar por todas as profissões, acredito que vem do coração de Deus, porque Ele tem propósito na nossa vida, e os propósitos são que nós não conhecemos, ao tempo que a gente vai se colocando. Primeiro, eu não queria ser professora, mas, e sim, assistente social, alguma coisa do social. Mas você foi professora de espanhol, né? Professor, pronto, começou em tudo no professor de espanhol. E quando eu estudei, gente, eu passei 25 anos sem estudar, tá? Cuidando dos meus filhos, cuidando da minha casa, do meu marido. Não queria saber de estudar mais, eu queria os meus filhos. E quando eu voltei a estudar, eu voltei para valer. Mas assim, acredito que foi Deus que me impulsionou, né? Porque a profissão que eu queria, fiz vestibular na UFRN, passei. Uma vitória, porque o primeiro vestibular da minha vida, mas eu passei. E depois de tantos anos, né? Depois de 25 anos, eu sempre dizia para o meu marido, eu não quero pagar para estudar. Eu quero que usar os meus, vamos dizer, os meus impostos, né, para que paguem meus estudos. E é porque eu dizia assim, meus filhos podem até pagar, mas eu não quero, já tenho uma certa idade e não queria pagar. Enfim, passei na UFRN, mas também fiz Enem. E passei em língua espanhola no IFRN. Resultado, comecei o curso no IFRN e não quis o da UFRN. Foi espanhol, pensava em ser professora, vamos dizer, não professora, mas tradutora de livros, essas coisas. E fui impulsionada a partir do momento que entrei numa sala de aula que vi a diversidade de alunos. A partir da diversidade de alunos, foi interessante porque me assustavam, dizendo, você vai ver como é difícil. Não foi tão difícil assim. E daí eu fui vendo as dificuldades dos alunos na sala de aula. Era a língua espanhola, mas eu precisava também ensiná-los português. Porque começamos com a língua portuguesa. Porque até mesmo quando iniciamos o estudo da língua espanhola, primeiro temos que aprender o nosso idioma, né? A gramática, enfim. E eu vi que os alunos tinham dificuldades. E eu não entendia porque eu ensinava só ao ensino médio. Eu ensinava os pequenininhos. Alunos já adolescentes, alguns até adultos. Mas eu disse, não, tem alguma coisa diferente. Era na caligrafia do aluno. Dizia, meu filho, como é que você vai escrever uma letra desse tamanho? Pequeno, você tem que melhorar para poder fazer o Enem. Enfim, vi as dificuldades. E fui compreendendo melhor que eu precisava fazer um curso para melhorar meu conhecimento. Aí fui fazer a neuroaprendizagem. Fui entender como é que um aluno aprende. Até então, ainda estava professora de língua espanhola e também atuando como língua espanhola no IFRN com 2 alunas com deficiência visual. Foi um desafio. Porque eu já lia também nas provas do Enem. Eu já li a prova do Enem para as pessoas com deficiência, com TDAH, com autismo e também as pessoas cegas. Mas foi um desafio maior quando eu fui ter essas alunas realmente cegas, literalmente. Né? E foi um desafio maravilhoso, porque eu aprendi muito.
E foi aí que fui descobrindo como aprender. E tudo é aprendizagem, né? E tudo é aprendizagem. Mas quando eu disse, não, agora eu tenho que aprender algo mais, era pedagogia. Eu também sou pedagoga. E eu precisava entender o mundo infantil. Porque não é só aprender como aprende, mas eu preciso entender como é o desenvolvimento dessas crianças. Até porque o primeiro pilar começa na educação infantil. Educação infantil, né? Depois, eu comecei por aqui, mas tive que descer, né? Porque eu comecei no ensino médio para compreender o desenvolvimento humano. Porque tudo faz questão do desenvolvimento humano. Então, assim, foi daí que eu comecei a fazer os cursos, né? Aí sempre que eu fazia um, eu achava pouco, eu disse, não, ainda está faltando alguma coisa. Até finalizar com realmente a neuropsicopedagogia, onde abrange toda a parte cerebral. É porque um pede o outro, né? Um pede o outro. Eu sempre acho, Mariana, que a mãe, a mulher que tem um filho, tem que fazer pedagogia para poder entender um pouco. Fazer uma psicopedagogia para entender um pouco mais. Porque a criança não nasce com o manual nas pernas, né? É verdade. Como é que faz com ela? Mas como é para a senhora ter a experiência de poder estar ajudando várias crianças, adultos também, adolescentes, sim, né? Sim, abrange toda essa idade. Porque a psicopedagogia e a neuropsicopedagogia, ela abrange todo ser humano, desde o pequenininho até o mais velho. Como é para a senhora se sentir assim, de poder estar ajudando, estar contribuindo para melhorar o desenvolvimento das crianças, dos adolescentes e adultos? Eu me sinto grata a Deus. Porque como cristã, né, diaconiza, como você colocou, né, diaconiza trabalhando na obra do Senhor. E trabalhar na obra do Senhor não é só estar ali com a mão na massa, mas também envolvida com outros seres que não estão na igreja. Porque o Senhor, eu guardei isso aqui, uma cola, tá, pessoal? Fica à vontade. Que eu achei interessante. Porque como nós tratamos de inclusão, que eu trabalho sobre inclusão, né? E o trabalhar com inclusão não é só colocar uma pessoa numa sala, mas é incluí-la em todos os aspectos. E Jesus Cristo é contra todo tipo de exclusão. E tem Tiago, né, um texto de Tiago que diz assim, Tiago 2, verso do 8 a 9, diz, todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, a palavra de Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Muito forte. E a sociedade não entende realmente com um olhar, né, para a inclusão. É difícil, não é fácil falar sobre essa temática, mas como eu vi aqui na palavra, eu creio que eu estou fazendo como os mandamentos do Senhor. Amar ao próximo como a mim mesmo, né? E não fazer nenhuma acepção de pessoa. Nenhuma pessoa, seja com deficiência ou não deficiência. Então, eu me sinto honrada por Deus me permitir participar desse, vamos dizer, construtivo, né, do ser humano na vida do meu próximo. Amém. Ontem eu estava lendo um livro do Evangelho de Santo Mateus e tinha uma história em que a multidão que estava seguindo Jesus já fazia alguns dias foi a parte da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus disse, alimentem a multidão. E os discípulos disseram, mas Senhor, nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. Isso. Aí Jesus disse, alimentem. E ele, né, ele teve aquela... E Jesus disse, não alimente. Aí Jesus disse, aí pediu para que sentassem na grama, né? E ele pegou os 5 pães e 2 peixinhos, olhou para o céu, deu graça e repartiu. E sobrou muita comida. Né? E às vezes a psicopedagoga ou a neuropsico, ou uma dessas áreas que a senhora estudou, pode pensar assim, Senhor, faz tantos meses que eu tento alfabetizar essa criança e ela ainda não conseguiu ser alfabetizada. E se sentir como aquele discípulo se sentiu, né? Mas como vai ter a multiplicação? Porque às vezes demora para se ter, né, um resultado.
E a gente precisa buscar de outras formas, né? Porque tem criança que você pode falar, você pode explicar, ele não vai entender, mas por um simples vídeo no YouTube que ele assistir, ele vai compreender. Com certeza. Há muitos anos atrás, irmã Eliane, não se tinha tantas crianças atípicas como nos dias de hoje, né? Nós estamos vivendo em outra época, né? Outros tempos em que tudo que está ao nosso favor pode mudar. Por exemplo, a criança que nasce autista pode ser porque teve alguma complicação da mãe durante a gravidez ou depois. Até mesmo no percurso que a criança vai crescendo pode ter algum problema, né? A criança também não vai escolher a família que vai nascer, se é a família rica ou se é a família mais carente. Mas o principal de tudo, né, no início, é importante que os pais aceitem, né, que a criança é daquele jeito, porque eu não sei se já aconteceu com a senhora, mas pode acontecer de que a senhora falar precisa de um acompanhamento mais sério, né? Talvez a criança seja porque o psicólogo não pode diagnosticar, né? Vai investigar, né, e vai pedir para que a mãe procure uma pessoa mais especializada, mas digamos que a senhora disse para a mãe que ele tem algumas características de autista, pode acontecer que a mãe não aceite, né? Tem muita mãe que hoje em dia não aceita e acaba fazendo com que a criança vá regredir, ao invés de procurar um profissional que possa ajudá-lo, né? Como há muitos anos atrás, as crianças que tinham síndrome de Down, elas eram afastadas da sociedade, né? Os pais não deixavam eles conviver com outras crianças, principalmente com adultos também. E a gente sabe que eles têm uma saúde muito frágil. Fragilizada. Problema do coração, problema respiratório. Aí imagine quantas crianças regrediram, porque eles precisam ter acompanhamento, tem até o fonoaudiólogo que a fala dele, é atrasado. Todo o processo, realmente. Na verdade, uma equipe multiprofissional mesmo, onde tem fono, pediatra, neuro, né, até mesmo a parte da TO, né, que é a parte comportamental. Precisa de um TO para ensinar como se comportar. Realmente é crítico quando você fala assim que alguns pais não aceitam e às vezes atrasam, né? Atrasam o desenvolvimento dessa criança, porque tudo tem o neurodesenvolvimento, desenvolvimento do cérebro, de todos os processos. Então, se uma criança não tem as terapias necessárias, ela vai regredir. Então, no passado, como você falou, né? Realmente, vamos dizer assim, não acontecia de ver muitas crianças. E não tem especialistas preparados como tem nos dias de hoje, porque as crianças eram escondidas por conta de alguns pais que não sabiam como lidar, tinham medo. Era um tabu, como um filho, porque quando se nasce um filho, as perspectivas do pai é o quê? Vai ser pensar ele, né? Um médico, professor. Então é de repente ele diz, meu filho nasceu com uma deficiência. Ele não vai ser capaz, mas vai ser capaz. Desde que ele tenha as devidas terapias. É verdade. E não é uma limitação. Não. Porque ele tem TDAH, porque ele é autista. Ele pode fazer os melhores cursos, conquistar patamares muito elevados, muito mais do que uma pessoa dita normal, entre aspas. Né? É só tentar melhorar, buscar, né, especialistas que precisam melhorar o desenvolvimento da criança, né? A gente sabe também que alguns pais são responsáveis por fazer as crianças regredirem, né? Por exemplo, as crianças quando nascem, os pais deixam na frente da tela, do celular, o dia inteiro, ou da televisão. E a gente sabe que os especialistas dizem que só podem ter contato com essas telas a partir dos 2 anos de idade. Porque antes disso, eles podem ficar até vesgo, né? Sim. Porque era um processo de desenvolvimento, porque